Revelado. O emocionante conflito de hackers que transformou a história das pequenas brincadeiras. Júnior, um jovem de 22 anos, passava horas sonhando em se tornar um grande programador, enquanto a cozinha de sua casa se enchia com o cheirinho de brigadeiro e cocada que sua mãe vendia na esquina da viela. Cada moeda que ele contava ao lado dela era um passo em direção a seus sonhos. O brilho nos olhos da mãe, a batalha diária por dignidade, era a motivação que o mantinha acordado durante as madrugadas em claro, criando pequenos jogos que animavam os vizinhos. Mas o cenário que o cercava não era igual à fantasia dos seus jogos. Havia uma batalha silenciosa em seu bairro, cheia de perigos que Júnior não podia ignorar. Os sussurros de hackers começaram a ecoar pelas ruas de terra. Eles se aproveitavam das fraquezas dos pequenos comerciantes, colocando em risco não só os sonhos de sua mãe, mas toda uma comunidade que lutava contra a desigualdade. A tensão aumentava e os olhares de insegurança se tornaram rotina. Júnior sentia o peito apertar a cada relato de comerciantes sendo ameaçados. O garoto que um dia sonhou em criar o próximo jogo de sucesso agora se via diante de um dilema: usar suas habilidades para ajudar a proteger sua família ou buscar uma chance de sair daquele lugar. Ele tem potencial, deve se afastar disso, dizia seu pai, preocupado. Mas e a minha mãe? E o bairro? Isso é meu lar, respondia Júnior, lutando contra a inquietação interna. A frustração atingia seu auge quando um ex-colega de escola, agora líder de uma facção hacker, começou a intimidar os comerciantes locais. A coragem se transformou em desespero, e a única saída que Júnior via era unir-se a outros jovens que compartilhavam sua paixão por tecnologia. Juntos, eles criaram uma rede que alertava os vendedores sobre as ameaças digitais. A cada linha de código, Júnior se sentia mais conectado e mais forte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, mesmo com o progresso, a violação da segurança se tornava mais intensa. O líder da facção não se contentava em apenas assediar, ele queria dinheiro e controle. Júnior percebeu que a segurança da sua mãe e a de toda a comunidade estava em perigo real naquela noite fatídica. Ao ver sua casa invadida pelo ex-amigo, ele sentiu a adrenalina correr em suas veias. O ambiente estava carregado, a tensão era palpável. A luta pela sobrevivência não era mais uma questão de código, mas de coragem, lealdade e amor. O pé ligeiro de seu pai ecoava na mente dele, fazendo lembrar do quão alto ele elevou sua voz pela segurança da família. E agora ele deveria decidir: lutar pela proteção do que ama, ou permitir que o medo dominasse. Com a proximidade do conflito, a única coisa certa era que as linhas entre amigo e inimigo se tornaram perigosamente turvas. Júnior estava prestes a descobrir o que realmente significava ser um herói em meio ao caos. O que ele faria a seguir? Essa era a pergunta que poderia mudar não só sua vida, mas toda a história do bairro. A noite se espalhava pela vila como um manto escuro, abafando os sons e deixando o silêncio ainda mais angustiante. Júnior, trêmulo, se encostou na parede da cozinha, lembrando-se da fragilidade dos sonhos e do peso das responsabilidades que agora pesavam em seus ombros. O clamor da luta, o eco dos passos do ex-colega invadindo seu lar, ainda reverberavam na sua mente. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A decisão tinha que ser tomada e rapidamente. Júnior, a voz de Maria, seu único braço direito na nova rede de proteção, interrompeu seus pensamentos. Ela estava cercada por outros jovens do bairro, todos com expressões tensas e decididas. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Sabemos que ele não vai parar. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro doce do brigadeiro que sua mãe tinha acabado de fazer. O gosto da infância se misturava com a amargura do medo do presente. Se vamos fazer isso, precisamos ser inteligentes. Não se trata apenas de atacar, mas de proteger o que é nosso, disse Júnior, sentindo a determinação crescer em seu peito. As luzes em seus olhos refletiam uma chama que ele não sabia que ainda existia. Os outros jovens assentiram, um sentimento de união tomando conta do grupo. Eles eram mais que amigos, eram uma família. Começaram a traçar um plano, onde cada habilidade individual seria aproveitada. Júnior, com sua programação, iria criar um sistema de alerta que fizesse o bairro inteiro se mobilizar em caso de novos ataques.
Cada linha de código se tornava uma muralha de proteção. Enquanto trabalhava, olhou para os rostos ao seu redor, jovens sonhadores, como ele, determinados a lutar por um futuro. Uma esperança crescia no ar pesado. Mas, ao mesmo tempo, o peso do que estava por vir aterrorizava Júnior. Era uma batalha contra quem ele uma vez chamou de amigo, alguém que conhecia suas fraquezas e que não hesitaria em explorá-las. Naquele instante, sua mãe apareceu, com um sorriso nos lábios e uma bandeja de brigadeiros. Estava pensando em você, meu filho. A vida é feita de escolhas, não é? Nunca se esqueça de onde você veio e do que você ama. Isso é o que realmente importa. As palavras dela ressoaram em seu coração e se tornaram a força que ele precisava. Ele sorriu para ela, sentindo a coragem renascer. Em meio a todo o caos, Júnior percebeu que a sua batalha era muito maior do que se proteger. Era sobre retribuir tudo que sua mãe fez por ele e por todos no bairro. O plano estava em andamento. Eles se prepararam para uma noite intensa, repleta de tensões e desafios. A adrenalina pulsava e cada um deles estava disposto a dar o melhor de si. Júnior olhou para seus amigos e com a voz firme declarou: "Não vamos permitir que eles destruam o que amamos. Vamos lutar." E assim, eles partiram para enfrentar o que estava por vir. Mas no fundo, Júnior sabia que cada batalha trazia consigo as suas consequências. Enquanto eles se preparavam para o embate, um pensamento cortava sua mente. O que poderia acontecer se ele falhasse? E se o preço a ser pago fosse muito alto? A noite então se tornou um portal aberto para o desconhecido. O que seria deles no amanhecer? A luta estava apenas começando e Júnior estava prestes a descobrir que ser um herói implicava sacrifícios que ele nunca imaginou. E a pergunta permanecia: Júnior conseguiria proteger sua família e seu lar? Ou a escuridão que o ameaçava era maior do que sua determinação? As primeiras estrelas começavam a brilhar em um céu avermelhado quando Júnior e seu grupo se dispersaram pelas ruas estreitas do bairro. Um plano traçado com cuidado se tornará a única luz em meio à escuridão. O barulho das risadas e dos brincadeiras infantis agora era apenas uma lembrança distante, como um eco de melhores tempos. Cada passo que davam carregava um peso que eles mal podiam suportar. Maria, ao lado de Júnior, olhava para ele com um misto de determinação e preocupação. "Precisamos ser rápidos. Ele pode estar observando", sussurrou ela, o olhar atento aos movimentos da vizinhança. A tensão no ar era densa, como a temperatura que precede uma tempestade. Júnior apertou os punhos. O sistema de alerta que ele havia criado estava pronto. Bastava apenas acionar. O som de um celular vibrando trouxe uma fria corrente de nervosismo. Era Gustavo, um dos jovens mais habilidosos com a tecnologia do grupo. "Estou em posição. É agora ou nunca." Sua voz soava entrecortada, segurando a ansiedade. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração apressado. "Vamos lá, pessoal. Lembram do que conversamos. Não se deixem levar pelo medo. Lembrem-se do que está em jogo." Ao pronunciar aquelas palavras, Júnior sentiu uma centelha de coragem acender dentro dele, como um fósforo riscando contra a escuridão. Os rostos ao seu redor se iluminavam com uma esperança forte, mas frágil. Eles se moveram em direção ao ponto de encontro estabelecido. Júnior não conseguia ignorar que aquela não era apenas uma luta física, mas uma batalha emocional. Cada um dos jovens estava deixando um pedaço de si atrás, para encarar suas próprias inseguranças e medos. Finalmente chegaram a uma pequena praça, onde um grupo rival já se formava. Seus rostos eram conhecidos, mas estranhamente distantes. A adrenalina pulsava, arrancando a energia de cada um deles. "Lembrem-se, somos mais do que eles juntos", enfatizou Maria, puxando alguns fios de cabelo da frente com determinação. Assim que Júnior acionou o sistema, luzes piscaram ao redor e alucinações sonoras se espalharam pela vila, enviando um sinal aos moradores. Era a sirene de alerta que anunciaria a aproximação de problemas. Um grito cortou o ar, e o grupo adversário se virou, seus rostos transformando-se em máscaras de fúria e surpresa. "Eles estão se aproximando. Mantenham-se unidos." A voz de Júnior ecoava, mas a sua mente estava a 1000 por hora. O que aconteceria quando o conflito explodisse? Cada movimento que ele fazia parecia carregar um peso imenso, enquanto a tensão aumentava. As primeiras trocas de palavras surgiram como explosões de nervosismo. A briga começou. Júnior viu um amigo ser empurrado, enquanto tentava se colocar à frente, mas a verdadeira batalha se desenrolava dentro dele. A angústia de se perguntar se estava fazendo certo era quase insuportável. Manter-se firme ou recuar? Olhando para os outros, entendia que essa não era mais uma escolha só dele. Aqueles momentos de incerteza passaram como um flash. Olhando ao redor, viu a determinação nos rostos dos seus amigos.
Era quase poético, um contraste com a tensão das circunstâncias. Um grito de guerra partiu de Maria, e ele se juntou a ela, marcas de força e bravura. Mas no fundo, uma pergunta persistia: até onde eles iriam para proteger o que tanto amavam? O que seria necessário sacrificar? Essas perguntas reverberaram em sua mente, à medida que a luta se intensificava e ele se sentia cada vez mais próximo de descobrir o que realmente importava. O som de sirenes distantes cortou o ar, trazendo uma nova camada de medo e urgência. A batalha estava longe de acabar, e algo muito maior se aproximava. Seriam eles corajosos o suficiente para enfrentar não apenas os inimigos, mas também as revelações que estavam para vir? A batalha avassaladora parecia estender-se em ondas. O ar estava pesado, e os olhares se cruzavam em meio ao caos. Júnior sentiu seu coração disparar, mas algo dentro dele se manifestava, uma chama de determinação que não poderia se apagar. Quando um dos meninos do grupo rival se lançou na direção de Maria, algo em Júnior partiu. Ele não poderia deixar que ela se machucasse. Maria, atrás de mim! Gritou, já se lançando à frente dela. A combinação de adrenalina e coragem o impulsionava, como se as sombras ao seu redor se tornassem meras figuras insignificantes. Ele não pensava, só agia. O impacto ao colidir com o rival foi brusco, e por um momento os dois caíram no chão, um grappling de fúria e desespero. Levanta, Júnior! Maria gritou, sua voz cortando o barulho do conflito. Ele viu o brilho de determinação em seus olhos, e isso foi o suficiente para que ele se reerguesse com o rival ainda agarrado. Aquele confronto não era apenas físico, era uma luta por dignidade e por identidade. Júnior não lutava apenas contra um grupo rival, mas contra tudo que os oprimia. Contra a falta de oportunidades, a violência que assombrava a vizinhança e os sonhos que eram constantemente esmagados. Um soco certeiro no rosto do rival o desestabilizou, mas o rapaz logo se levantou, embriagado pela fúria. E então tudo ao redor parecia se mover em câmera lenta. Júnior viu um amigo caindo, e o peso daquela imagem estremeceu seu corpo. O sentimento de proteção ficou ainda mais intenso. Vamos, gente! Não deixem os outros caírem! Sua voz soava como um grito desesperado. Mas em meio à confusão, uma nova preocupação surgiu: a polícia. As sirenes se aproximavam, e o tempo estava se esgotando. Maria, percebendo a gravidade da situação, puxou Júnior pelo braço, enquanto os outros se reuniam ao redor de um ponto onde poderiam se retirar. Precisamos sair agora. Eles não vão ter pena da gente. Os olhares se cruzaram mais uma vez, um consenso tácito se formou entre o grupo. Era a hora de um plano de fuga. Júnior teria que manter a cabeça fria, mesmo quando o caos rugia ao seu redor. Vamos pelos becos. Rápido! Júnior comandou, e todos correram em direção à saída. O som das sirenes e os gritos dos rivais se misturavam, formando uma sinfonia aterrorizante que os perseguia. Cada passo era uma corrida contra o inevitável. Enquanto escapavam, Júnior sentiu sua mente trabalhar freneticamente. O que aconteceria depois? O confronto parecia só um começo. Seriam mais embates e mais desafios à frente. Cada um deles não era apenas um guerreiro, era um sobrevivente. Quando finalmente alcançaram um ponto seguro, todos ofegantes, Maria puxou Júnior para um canto mais isolado. Você se machucou? Perguntou, preocupação estampada no rosto. Estou bem, respondeu ele, apesar de sentir uma dor pulsar nas costelas. Mas a verdade era que a batalha deixava marcas mais profundas do que as físicas. Seus olhos estavam focados na rua, sua mente ainda lutando contra o turbilhão de emoções. Um silêncio delicado pairou entre eles, enquanto a adrenalina começava a se dissipar. Mas então, uma mensagem chegou ao celular de Gustavo, quebrando a tranquilidade. A tela iluminou a escuridão com o aviso de que algo maior se aproximava. Pessoal, precisamos falar. É sobre o novo líder do grupo rival. O que ele quer é mais sério do que pensávamos. O coração de Júnior gelou. Como assim mais sério? Estariam prontos para lidar com o que estava por vir? E acima de tudo, o que significava isso para eles, para o futuro da comunidade? Ele olhou nos olhos dos amigos e soube que aquela luta ainda estava longe de acabar. Em cada um deles, havia uma força que não podiam ignorar. Mas sacrificariam essa força em nome da verdade? O que eles realmente estavam dispostos a enfrentar? E assim, a verdadeira batalha estava apenas começando. Os ecos da fuga ainda reverberavam nos corações de Júnior e seus amigos. Eles se encontravam em um pequeno abrigo, um terreno baldio cercado por paredes pichadas que parecia um refúgio temporário. Todos respiravam pesadamente, tentando digerir o que acontecerá. As paredes do local eram testemunhas silenciosas, guardando o peso da luta que travaram minutos antes.
Sentados em um círculo, a tensão era palpável. O que Gustavo havia revelado pairava no ar como um manto escuro. Mais sério do que pensávamos ressoava na mente de Júnior. Ele tentava entender a gravidade do que estava por vir. O novo líder do grupo rival não era apenas uma figura qualquer. Era alguém que poderia mudar a dinâmica de tudo, não só do embate entre grupos, mas, principalmente, do próprio futuro deles. Precisamos saber o que ele quer. O que ele planeja, disse Gustavo, seu olhar virando para cada um de seus amigos. A luz do celular iluminava seu rosto, mas a sombra em seus olhos mostrava que o medo estava brotando ali. Ele não vai parar até conseguir o que quer. Maria, que até então permanecia em silêncio, interveio. E se for um convite para um confronto ainda maior? E se eles estiverem se preparando para algo que não podemos prever? Sua voz estava carregada de preocupação. Júnior sentiu o peso nas palavras dela. Aquela batalha não havia sido um simples embate de rua, era algo maior e mais complexo. Era uma luta por respeito, pela sobrevivência em uma comunidade que lutava contra a marginalização. Precisamos de um plano, afirmou Júnior, tentando tomar a dianteira. Se formos enfrentar isso, precisamos estar unidos e preparados. Não podemos deixar que eles nos controlem. A sala ficou em silêncio, mas o olhar de seus amigos refletia a determinação que Júnior tentava incutir neles. A confiança que eles depositavam um no outro não podia ser quebrada. Um por um começaram a concordar. Em meio ao medo e à ansiosidade, aquele momento tinha algo de transformador. Eles estavam prestes a se unir mais do que nunca. Gustavo, que costumeiramente era o mais impulsivo do grupo, agora estava com uma expressão focada. Se ele está se preparando, nós também devemos. Podemos descobrir o que ele quer, usar as redes sociais, os grupos que temos. Se conseguirmos descobrir o plano deles, podemos estar um passo à frente. Uma operação de espionagem, então? Maria sugeriu com uma mistura de ceticismo e esperança em seu tom. A ideia estava plantada, mas a dúvida ainda pairava. Júnior assentiu, percebendo que apenas uma ação coletiva poderia salvá-los. Mas precisamos ser inteligentes nisso. Não podemos correr riscos desnecessários. Devemos agir de forma estratégica. A conversa se intensificou, ideias fervilhando como fogos de artifício em uma noite de festa. Cada um contribuiu com sugestões e estratégias e Júnior sentiu a energia do grupo crescer. Sentia que aquela luta não era só deles, mas de todos os jovens da comunidade, daqueles que já não tinham mais a capacidade de sonhar. De repente, a mensagem que Gustavo recebeu de manhã ecoou na mente de Júnior novamente. O que o novo líder do grupo rival queria? Ao mesmo tempo em que considerava esse enigma, outra ideia brotou em sua mente. E se tivermos que nos unir com outros grupos? Se eles quiserem a mesma coisa que nós? As luzes do local começaram a piscar, momentaneamente afastando a atenção do ambiente. Era como se a esperança quisesse se infiltrar naquele espaço sombrio. Júnior sentiu uma conexão vibrante entre os amigos, um impulso avassalador. Um ciclo havia se fechado, e um novo havia começado, mas ainda havia mais a ser revelado. Enquanto eles discutiam os próximos passos, um estalo veio de fora, e todos pararam para ouvir. O que foi isso? Perguntou Maria, seu olhar cauteloso buscando Júnior. A tensão já estava tomando conta novamente, uma sensação de algo iminente pairava no ar. O que quer que estivesse fora daquele abrigo poderia alterar o destino deles para sempre. O que seria? Mais rivais? Um aviso da polícia? Ou seria alguém que sabia mais sobre o que estava por vir, possivelmente um aliado? Júnior sentiu o coração acelerar mais uma vez. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido, mas seria o suficiente? A verdadeira batalha não estava apenas começando, ela estava se revelando em cada sombra e ruído ao redor. O silêncio que se instalou no abrigo era ensurdecedor. A brisa fria que penetrava pelas frestas das paredes pichadas parecia sussurrar segredos que nenhum deles estava pronto para ouvir. Júnior olhou ao redor, buscando sinais de que seus amigos compartilhassem a mesma inquietação. Os corações deles estavam acelerados, e um aperto no estômago de todos dava conta da seriedade da situação. Vamos ver o que está acontecendo, disse Júnior, sua voz firme, como um comandante assumindo a frente. Ele não sabia o que esperar, mas sentia que não podiam perder mais tempo. Com um aceno, incentivou os amigos a se levantarem, sabendo que cada um deles já havia passado por luta demais para recuar agora. Com cuidado saíram do abrigo, deixando a luz amarelada do celular para trás. O que estavam prestes a enfrentar fora daquelas paredes poderia direcionar o rumo da batalha que ainda estava por vir. Haviam apenas sombras à frente, mas a luz de um portão mal iluminado à distância parecia prometer respostas. Ao se aproximarem, uma figura surgiu, quase saindo do nada.
Era um garoto não muito mais velho que eles, com o olhar nervoso e a respiração ofegante. Seus olhos brilhavam sob a luz da lua, e Júnior sentiu uma onda de insegurança. Vocês estão aí? Ele perguntou, quase como se soubesse que eles estavam esperando. Quem é você? Maria disparou, protegendo o grupo com seu olhar desafiador. Eu sou o Luca, eu ouvi sobre o que aconteceu. Eu sei um pouco sobre o novo líder. Precisamos conversar. Seu tom estava banhado de urgência. As palavras escapavam de seus lábios como se cada sílaba carregasse o peso de uma revelação. Fala logo, cara. Não temos muito tempo, Júnior exigiu, um misto de curiosidade e desconfiança impulsionando sua postura. Luca olhou para os lados, assegurando-se de que ninguém os escutava. A coisa é séria. Ele está formando alianças. Está buscando outros grupos não para a guerra, mas para um grande plano de controle. O que ele quer não é só poder, é dominar tudo o que puder. A revelação pairou no ar como uma bomba. A ideia de um controle maciço era mais que ameaçadora. Júnior sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Um plano de controle? O que isso significa pra gente? Ele questionou, voz mais alta do que pretendia. Significa que vocês precisam se unir. Não vão conseguir sozinhos. Se concentrar apenas na luta de vocês pode ser um erro fatal. Luca inclinou-se para frente, sua atenção focada. Eu faço parte de um grupo que pode ajudar, mas precisamos de um contato, um intermediário. Maria franziu a testa, a preocupação se misturando com a esperança. E quem é esse intermediário? Onde ele está? Ela está aqui na cidade, mas não é fácil chegar até ela. O novo líder já está ciente de muitos dos movimentos, e se vocês não tomarem cuidado, tudo pode acabar em um grande fiasco. A tensão no ar era eletrizante, como se cada palavra que Luca falasse tivesse o poder de mudar tudo. Júnior trocou olhares com Gustavo e Maria, sentindo que o peso do mundo estava sobre eles. E se decidirmos fazer isso? Questionou, sua voz ressoando firme, mas o coração batendo descompassado. Estamos prontos para mais essa luta? Luca inspirou profundamente. Só tem um jeito de saber, mas precisam confiar. O tempo está contra vocês. A guerra que já começou não é mais só de grupos, é uma batalha pela comunidade. E o risco é grande. Ouvindo isso, Júnior sentiu o medo crescer dentro dele, mas também uma centelha de coragem. Estavam prestes a dar um passo em direção à verdade, enfrentando o que estava por trás do novo líder. Vamos fazer isso, decidiu Júnior com determinação. Mas precisamos saber o que está em jogo de verdade. Eles mal percebiam que o som de motos rugindo ao longe começava a cortar a noite. Esse novo composto de pressão fazia o coração de Júnior disparar ainda mais. Agora, não eram apenas eles e Luca. Era toda uma comunidade lutando por um futuro, e a verdadeira disputa estava prestes a ser revelada. As motos se aproximavam rapidamente. E a adrenalina subiu. Quem estaria vindo em sua direção? Os rivais? Ou um apoio inesperado? Júnior respirou fundo, prontos para o que quer que fosse. A batalha apenas começava. O barulho das motos ecoava na noite como um trovão distante, crescendo a cada segundo, e Júnior podia sentir a tensão pulsando em suas veias. O que quer que estivesse se aproximando, era difícil dizer se traria esperança ou destruição. Ele sentiu a mão de Maria pousar em seu braço, e um olhar nervoso cruzou entre eles. Aquela conexão silenciosa falava mais do que palavras poderiam expressar. Luca se recolhia para a sombra da parede, como se estivesse tentando se misturar à escuridão. Precisamos nos esconder, disse ele, quase sussurrando. Se forem os homens do novo líder, não teremos uma segunda chance. Júnior assentiu, arrastando o grupo para um canto mais escuro. As motos finalmente pararam, e a luz dos faróis cortava a escuridão, iluminando o terreno como se fosse dia. Eram 3 figuras robustas, vestidas em jaquetas de couro, que se aproximaram. A tensão no ar era quase palpável, e o coração de Júnior batia mais rápido. Sua mente estava a mil, imaginando o pior. Quem são eles? Murmurou Gustavo, quase inaudível, enquanto as figuras se aproximavam do local onde estavam escondidos. O que quer que aconteça, não faça barulho, Júnior sussurrou de volta, tentando confortar todos, mas a incerteza estava ali, como uma sombra pairando sob eles. As vozes começaram a se elevar, e Júnior conseguiu distinguir algumas palavras. Os garotos sombra estão se movendo. Precisamos encontrar aqueles 3 antes que se unam a Luca. O tom era ameaçador, e uma das figuras, seu rosto escondido sob o capacete, gesticulava furiosamente. Eles sabem de nós, disse Luca, o pânico em seus olhos quase escandaloso. Precisamos sair daqui agora. Júnior tomou coragem e decidiu que não podiam ficar parados. Quando dei a palavra, me preparem para correr. Se eles forem hostis, precisamos de um plano.
funcional decidido, porque aquilo poderia ser a luz no fim do túnel, ou a escuridão que os tragaria. Os rostos cobertos das figuras se voltaram na direção de onde estavam. Júnior, percebendo que não havia mais tempo, avançou. Agora! Gritou enquanto se jogava para fora da sombra que os escondia. O movimento inesperado fez com que as pessoas de couro olhassem surpresas. O tempo parecia parar, e numa fração de segundo, Júnior viu os rostos de seus amigos se encherem de terror. Então a confusão se instaurou. Ele não sabia se estavam correndo para a salvação ou o abismo. As motos rugiram ao redor, e o grupo se dispersou, mas não sem antes ouvir um grito. Peguem eles! As corridas desenfreadas tornaram-se um turbilhão de adrenalina e confusão enquanto Júnior e os amigos fugiam pelas ruas mal iluminadas, o eco das vozes atrás deles soando como um lamento persistente. Para onde vamos? Ele gritou, e Maria gritou de volta sobre um atalho. A corrida se transformou em um quebra-cabeça, onde cada esquina parecia esconder um novo perigo. Mas o que mais o preocupava não eram apenas os homens atrás deles, mas o que aquelas ameaças revelavam acerca do novo líder. O que mais ele poderia estar tramando? Precisamos achar aquele contato, o intermediário, Luca disse, ofegante. Senão, tudo isso será em vão. As luzes se tornaram um borrão, e a ideia da comunidade unida criava um fogo nas veias de Júnior. Aquela luta não era mais apenas para eles, era para todos os que não podiam lutar. Enquanto se abrigavam em uma calçada apertada, as motos pararam. O silêncio se instalou novamente, a sensação de que estavam sendo observados, e Júnior sentiu que a batalha se aproximava. O que farão agora? O que está em jogo? Uma conexão fundamental perdia-se no ar, e ele percebeu que a verdadeira luta estava prestes a começar. E era ali, na escuridão, que Júnior se deu conta de que tudo poderia mudar com uma simples escolha. A respiração de Júnior estava acelerada, e seu coração pulsava com uma intensidade que quase o deixava tonto. Ele puxou Maria para mais perto, enquanto os outros se agachavam, tentando desaparecer na escuridão que o cercava. A calçada úmida refletia as luzes das motos, criando um cenário quase surreal, sonhador, mas tão perigoso quanto. O silêncio que se instalou era ensurdecedor, e Júnior podia sentir cada batida de seu coração ressoar em seus ouvidos. A angústia de não saber o que aconteceria a seguir o assombrava. Todos ali estavam unidos pela mesma razão. Proteger o que consideravam família, mas a nova ordem agora lançava uma sombra sobre suas esperanças. Ele se lembrava de momentos mais simples, quando as principais preocupações eram as provas da escola ou quem iria ao cinema no fim de semana. Agora cada decisão podia significar a diferença entre a vida e a morte. Luca olhou rapidamente para Júnior, seu olhar implorando por uma resposta. O que fazemos agora? Sua voz mal passava pela tensão que o envolvia. Júnior hesitou por um instante. Responder precisava ser rápido e preciso, quase cirúrgico. Uma fração de segundo parecia uma eternidade. Precisamos encontrar abrigo e planejar nosso próximo movimento, Júnior disse, tentando soletrear confiança. Se aqueles caras estão atrás de nós, não podemos nos deixar pegar desprevenidos. Ele olhou ao redor, observando luzes piscando na distância. O centro da cidade não parecia distante, mas a ideia de ir até lá o deixava nervoso. Havia história de que muitos que foram para lá nunca mais voltaram. O grupo tomou a decisão de seguir por um beco que parecia logo adiante. Enquanto corriam, o cheiro de fumaça e lixo os envolvia, mas a adrenalina os impelia a continuar. O espaço era apertado, e eles se empurravam em uma dança desesperada de fuga. A cada esquina Júnior procurava por um sinal, qualquer coisa que pudesse indicar segurança. Foi então que ouviram o barulho de passos. Júnior congelou, gesticulando para que o grupo parasse. Ele encostou a orelha na parede fria de tijolos. Os ruídos se tornaram mais distintos. Eles não estavam sozinhos. Ele puxou a cabeça para trás e olhou nos olhos dos amigos que pareciam pedir respostas. Uma imagem de um possível abrigo surgiu em sua mente. Vamos para aquele galpão na rua de trás. Rápido! O grupo se lançou para o outro lado, enfiando-se entre caixas e sacos de lixo, cada um tentando não pensar na possibilidade de serem descobertos. Chegando ao galpão, Júnior notou a porta entreaberta. Ele olhou para os amigos, percebendo que todos estavam prontos para o que viesse. Ao entrar, um frescor estranho tomou conta do ambiente. O lugar estava abandonado, mas parecia seguro para um momento de respiro e foco. Alguns segundos de silêncio se passaram antes de Luca quebrar a tensão. Precisamos de informações sobre quem são esses caras. Eles estão conectados ao novo líder de alguma forma. A determinação na voz dele ressoou como um chamado à ação. Júnior assentiu, seu cérebro já trabalhando em um plano.
E se a gente tentar alcançar alguém que tem acesso ao que está acontecendo com o novo líder? Alguém que conheça as relações? Os olhares de todos se encontraram. A ideia começou a tomar forma. Mas para isso, precisariam arriscar. Maria piscou nervosamente e Júnior percebeu que ela também sentia o peso dessa decisão. A amizade e a lealdade dele com ela se tornaram uma âncora em meio ao caos. Estamos nisso juntos, certo? Ele reafirmou, buscando a certeza que tanto precisava também para si. O momento que estava por vir poderia mudar tudo, e o que mais o aterrorizava era a possibilidade de qualquer um sair dali sem conseguir voltar. Mas ele sabia, sem essa luta, nem a amizade nem a esperança teriam sentido. Enquanto Júnior se preparava para se afastar em direção à porta, um estrondo ecoou longe, seguido por gritos. Eles não estavam fora de perigo ainda, e a corrida para descobrir o que estava em jogo parecia mais intensa do que nunca. O destino deles estava se desenhando nas sombras da noite. O que estarão dispostos a fazer para proteger aqueles que amam? O galpão parecia maior do que era. Júnior sentia cada canto como se pudesse esconder um segredo obscuro. O eco dos gritos que se dissipavam na noite reverberava em sua mente, como um lembrete constante do perigo que o cercava. Essa era uma guerra invisível, mas muito real. Ele segurou a mão de Maria e respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos frenéticos. Precisamos agir rápido. Vamos escolher 2 de nós para saírem em busca de informações. O resto ficará aqui, em segurança. A voz de Júnior soou firme, mas ele podia sentir uma dúvida crescente dentro dele. E se algo acontecesse a Luca ou a Maria? A ideia o torturava. Eu vou. Luca ofereceu-se sem pensar. Se tem alguém que pode me ajudar é o Jô. Ele sempre soube o que estava acontecendo na cidade. Tem um amigo que pode ter informações sobre os novos líderes. Júnior olhou para ele com seriedade. Beleza, mas precisaremos de um plano. O que se você e o Luca forem juntos, enquanto o resto de nós fica aqui? Podemos pensar em estratégias e nos preparar para qualquer eventualidade. E se os caras descobrirem que estamos aqui? Maria perguntou, seus olhos refletindo medo e coragem ao mesmo tempo. O que vamos fazer se alguém bater na porta? Precisamos fazer barulho, mas no lugar certo. Vamos quebrar as caixas e usar o que encontramos ali, Júnior respondeu, gesticulando para algumas caixas de madeira no canto escuro. O barulho vai chamar a atenção, mas será para o outro lado. Enquanto Luca e Júnior discutiam o que fazer, um novo som cortou o silêncio. O rangido de uma porta se abrindo ao fundo. Júnior parou tenso, e gesticulou para que todos parassem. Os olhos do grupo se fixaram na sombra que se movia. Uma figura emergiu, hesitante, e Júnior ficou em alerta. A luz fraca do galpão iluminava brevemente o rosto da pessoa. Era uma mulher, jovem, com uma expressão preocupada. Desculpem interromper, ela disse, quase em um sussurro. Não vim aqui para causar problemas. Quem é você? Júnior perguntou, pronto para agir caso necessário. Sou a Clara. Estou fugindo dos mesmos caras que estão atrás de vocês, ela explicou, a voz tremendo. O novo líder está fazendo coisas terríveis, e eu não consegui ficar calada. Preciso de ajuda. As palavras dela fizeram o coração de Júnior disparar. Ele trocou olhares com Maria e Luca, que pareciam tão confusos quanto ele. Que tipo de ajuda você precisa? Perguntava Júnior, a atenção agora fixada na história que poderia mudar tudo. Eu trabalho com informações, e sei de um ponto onde eles se reúnem. Se conseguirmos nos infiltrar, poderemos descobrir quem realmente está por trás de tudo isso. Clara olhou para eles com um fogo que até então não se esperava de alguém tão assustada. Se fizermos isso juntos, podemos expor a verdade. Maria respirou fundo, um misto de esperança e receio se formando em sua expressão. Mas isso é arriscado. O que acontece se formos descobertos? Se não fizermos nada, não haverá volta. Podemos ser pegos de qualquer jeito, Luca interveio com uma nova determinação. Precisamos buscar respostas. Não podemos deixar que essa nova ordem nos domine. O grupo terminou de discutir o plano, uma mistura de coragem e medo ressoando entre eles. Um passo à frente na escuridão poderia levá-los a um futuro incerto, mas também a uma chance de mudar o que estava acontecendo e isso valia a pena. Com o coração pesado e a adrenalina em alta, eles se prepararam para a jornada arriscada que se aproximava. Júnior ainda carregava os medos e as dúvidas, mas havia algo novo no ar, esperança. Mas quando ele virou para a saída, um sinal luminoso de moto surgiu na rua, e gritos cortaram a noite outra vez. A cidade poderia ser um labirinto, mas a liberdade estava ao alcance, e o tempo estava passando. Mesmo que fossem descobertos, precisavam saber o que realmente estava em jogo. As decisões feitas em seguida poderiam mudar suas vidas para sempre.
A batalha estava apenas começando, e a verdade estava prestes a ser revelada. A noite estava envolta em um silêncio tenso, quebrado apenas pelos ecos distantes de sirenes e motos. O grupo de Júnior, ainda abrigado no galpão, detinha o fôlego da ansiedade enquanto discutiam suas novas reviravoltas. Clara, a jovem que aparecerá como um raio de esperança, olhava em seus olhos com um brilho intenso. Eles sabiam que sua coragem precisaria ser tão esportiva quanto a informação que ela possuía. Precisamos agir, e rápido. Se o novo líder está formando alianças, então temos que desmantelá-las antes que se tornem um verdadeiro exército, disse Júnior, sentindo a determinação crescer em seu peito. A ideia de derrotar aquele que tanto ameaçava sua comunidade pulsava como um tambor enérgico em sua mente. Mas onde está esse lugar onde eles se reúnem? Questionou Maria, o olhar dela fixo em Clara. Ela precisava saber se aquilo era legítimo, uma fuga do desespero ou um plano real. A localização exata é um segredo guardado a 7 chaves. Precisamos de um acesso que só eu posso conseguir, explicou Clara, sua voz firme, mas carregada de uma ligeira insegurança. Mas precisaremos fazer isso antes que o novo líder e seus homens se espalhem pela cidade. Eles estão mais perto do que imaginamos. Júnior respirou fundo para conter a onda de desespero que quase o sufocava. Se tivermos que nos infiltrar, é crucial que fiquemos unidos. Isso não é apenas por nós, é por todo o bairro, por todos aqueles que perderam suas vozes e esperanças. As palavras ressoavam nos corações de todos. Aquela luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela alma da comunidade inteira. Os olhares se encontraram, uma nova determinação nas expressões daquele pequeno grupo. Júnior poderia sentir a força deles impulsionando-o para frente. Estamos prontos para isso? Perguntou, mas a resposta vinha na forma de acenos firmes, símbolo de coragem e união. Antes de irmos, precisamos de um plano. Luca e eu tomaremos a frente e Clara nos guiará. O resto de vocês, mantenham-se atentos. Qualquer sinal, vocês acionam um alerta imediato. Vamos usar o sistema que Júnior criou, disse Maria, já pensando em como poderiam mobilizar as energias de muitos outros. Se a gente conseguir obter informações e ao mesmo tempo alertar a comunidade, eles terão uma chance. Exatamente. Vamos ser a linha de defesa e ataque ao mesmo tempo. Essa pode ser nossa melhor estratégia. Júnior se sentia iluminado, um toque de esperança o invadia, preenchendo o vazio da noite com a possibilidade de algo maior. E assim, com uma nova missão entalhada nos corações deles, começaram a se preparar. O galpão, que antes parecia um abrigo incerto, agora era uma fortaleza temporária da resistência de um bairro. Enquanto a noite se tornava cada vez mais cerrada, Júnior e sua equipe saíram do galpão. O frio da brisa noturna era um lembrete constante do perigo que os aguardava. Clara liderava o caminho, seus passos calculados, e Júnior a seguia, seu coração pulsando forte. Cada esquina era um risco, cada sombra uma possibilidade de serem descobertos. Finalmente chegaram a um antigo armazém, onde Clara insistia que os encontros ocorriam. As batidas dos corações se sincronizavam numa melodia nervosa enquanto aguardavam uma oportunidade de entrar. A adrenalina enchia o ar, e Júnior pôde sentir a expectativa vibrando ao seu redor. Lá está. Clara apontou para um pequeno beco lateral. Podemos entrar por ali e isso nos levará a um dos pontos de encontro menores. A aproximação deles foi sorrateira, movendo-se rapidamente, o foco nas luzes que se acendiam e apagavam intermitentemente. Era ali, naquele lugar amedrontador, que as alianças se formavam, e Júnior sabia que quando entrassem, não haveria como voltar atrás. Finalmente entraram em um espaço escuro, onde sombras dançavam nas paredes. O ambiente estava repleto de murmúrios e risadas nervosas, mas a tensão no ar era densa. Júnior sentiu o frio escorrendo por suas costas. Quando Clara apontou um grupo de figuras agrupadas em torno de uma mesa, a adrenalina disparou. Eles devem ter informações sobre o que o novo líder planeja. Ele pensou, uma mistura de nervosismo e expectativa quase paralisante. Vamos ouvir. Precisamos descobrir o que eles estão tramando, murmurou Luca, enquanto se posicionava estrategicamente. As vozes tornaram-se mais claras. O coração de Júnior batia no compasso da urgência. Trocas de planos, menções de ataques à comunidade e a expansão do domínio. Cada palavra era uma lâmina afiada e uma revelação do que estava por vir. Precisamos informar aos outros. Não podemos permitir que isso aconteça. Sussurrou Maria, olhando para Júnior com os olhos brilhantes de determinação. Em um movimento rápido, Júnior acionou seu celular, enviando um alerta aos amigos no bairro. Minutos depois, no meio do caos que crescia fora da vigilância dos encontros furtivos, o telefone vibrou. O bairro está se organizando.
Vamos fazer isso, dizia uma mensagem animadora. A pressão aumentou. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e Júnior sabia que cada decisão seria determinante. Ele olhou para seus amigos, viu o medo e a coragem refletidos nos olhos deles e sentiu um calor envolvente no coração. É hora de lutar, disse Júnior, a voz firme como um trovão. E assim, ao lado de seus amigos, ele tomou a frente, avançando entre as sombras, rumo ao que poderia ser sua maior luta, mas também sua maior vitória. Em cada passo a esperança ganhava mais força, e a comunidade que eles tanto amavam estava despertando. A história deles ainda não tinha terminado. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e faça parte da comunidade que transforma sonhos em realidade. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Juntos podemos mudar a história.